A chuva caía torrencialmente sobre a cidade de São Paulo, criando poças profundas nas ruas e fazendo os motoristas manobrarem com cautela. A tempestade parecia um presságio do que estava por vir. Nas dependências do Hospital São Miguel, a atmosfera estava tensa, mas a principal preocupação do Dr. Henrique Albuquerque, cirurgião-chefe, era sua imagem. Ele se olhou mais uma vez no espelho do banheiro, ajustando a gravata impecável e passando os dedos pelo cabelo bem penteado. O reflexo que via era o de um homem de sucesso, conhecido por suas habilidades cirúrgicas excepcionais, mas também por sua arrogância e desprezo pelos pacientes menos favorecidos. "Esses pobres coitados estão sempre atrasando o meu turno", murmurou para si mesmo enquanto saía do banheiro. Seu olhar crítico percorreu o saguão da emergência, onde enfermeiros e médicos se moviam rapidamente, atendendo a pacientes que pareciam se multiplicar a cada segundo. O Dr. Albuquerque não se importava. Para ele, cada um daqueles rostos era apenas mais um caso, mais uma oportunidade de mostrar sua competência, mas também mais uma chance de manter distância do que considerava a miserabilidade da vida. Foi então que um grito cortou o ar, atraindo sua atenção. Um idoso de aparência frágil, com cabelos brancos desgrenhados e olhos opacos, era trazido por 2 paramédicos. Ele se contorcia de dor, segurando o peito. O nome dele, como logo se saberia, era Sebastião Nunes. Mas para o Dr. Albuquerque era apenas mais um paciente que não valia o seu tempo. "Esse não é meu problema", disse ele, desviando o olhar e passando pela equipe médica sem uma palavra de compaixão. "Levem-no para a sala de emergência e chamem o clínico geral." Os paramédicos trocaram olhares preocupados, mas não ousaram contradizer o cirurgião. O idoso foi deixado em uma maca enquanto Albuquerque se afastava, seguro de que não havia nada que pudesse fazer por ele. A verdade é que ele via os pacientes pobres como um fardo, um empecilho em sua rotina perfeita e controlada. Para ele, a medicina era uma arte e não uma caridade. Naquela mesma noite, enquanto a tempestade se intensificava, Sebastião desmaiou na sala de emergência, seu corpo frágil não suportando a pressão da dor. O desespero se espalhou entre os médicos que estavam presentes. Um deles, o Dr. Rafael, um médico mais jovem e idealista, imediatamente se aproximou do idoso. "Alguém chame um desfibrilador. Ele não está respondendo", ordenou Rafael, sua voz carregada de urgência. O clima na sala se tornara palpável. Mesmo com a pressão aumentando, a indiferença de Albuquerque era visível. Ele estava mais preocupado com a reputação que havia construído ao longo de anos do que com a vida que estava em suas mãos. Enquanto Rafael tentava estabilizar Sebastião, Albuquerque se afastou, observando a cena de longe, como se fosse apenas uma performance teatral da qual não queria participar. "Você não pode ignorar esse paciente, Henrique. Ele precisa de ajuda", disparou Rafael com a frustração transparecendo em sua voz. Albuquerque apenas balançou a cabeça, como se o que estava acontecendo ali não fosse uma questão de vida ou morte. "Não é meu problema, Rafael. Que seja feito o que for necessário, mas não me envolva." A cena se desenrolava como um pesadelo. A equipe médica lutava contra o tempo, mas a resistência do idoso estava diminuindo. O desespero se transformou em pavor quando os monitores começaram a emitir bips incessantes, sinalizando a deterioração do quadro clínico de Sebastião. O Dr. Rafael, determinado, não desistiu. Ele sabia que a vida do homem dependia dele, não importava o que seu chefe pensasse. "Henrique, você precisa se envolver! Estamos perdendo ele!" insistiu Rafael, sua voz agora quase um grito. Mas Albuquerque se limitou a observar, uma expressão de desdém em seu rosto. Era mais fácil ignorar a situação, mais fácil continuar a se importar apenas com seu próprio sucesso.
O tempestuoso clima externo refletia a tempestade interna que se desenrolava no hospital, mas o cirurgião-chefe não se deixaria abalar. Na madrugada seguinte, a sala de emergência estava envolta em um silêncio sepulcral. O som do cumprimento de um protocolo sombrio ecoava pela sala. Sebastião Nunes havia falecido. O Dr. Albuquerque, ao ser chamado à diretoria do hospital, sentia-se inabalável, como se tudo o que havia acontecido fosse apenas um pequeno contratempo em sua carreira. Dr. Albuquerque, precisamos discutir o caso de Sebastião Nunes, começou a doutora Helena, a diretora do hospital, com um olhar sério. A família já está ciente do falecimento. Família? Ele não era ninguém para mim. Que tipo de família seria essa? Respondeu Albuquerque com a voz fria e distante. Helena hesitou, a expressão de preocupação se intensificando. Você pode não saber, mas a situação é mais complexa do que parece. A família dele está questionando a conduta médica. Há uma ordem judicial para exumar o corpo. Albuquerque arqueou uma sobrancelha, surpreso. Exumar? Isso é ridículo. Ele não era mais do que um indigente. Não vale a pena meu tempo. Esse não é um caso simples, Henrique. As implicações legais e éticas são sérias. Você precisa entender que suas ações têm consequências. Ela insistiu. A gravidade da situação começando a atingir mesmo a indiferença do cirurgião. Mas ele estava mais preocupado com a imagem que projetava. Consequências? Estou farto de ouvir sobre consequências. O que importa é que eu tenho cirurgias agendadas e pacientes que realmente precisam de mim, respondeu ele, a arrogância transparecendo em cada palavra. A doutora Helena fechou os olhos por um momento, buscando paciência. Henrique, você precisa reconsiderar sua postura. Isso não é apenas sobre você, é sobre vidas. E aquele homem tinha uma história, uma família. Você não pode simplesmente ignorar isso. Albuquerque fez uma pausa, mas logo se afastou, a expressão de desdém novamente tomando conta de seu rosto. Não tenho tempo para histórias. Meu trabalho é salvar vidas, não me perder em dramas pessoais. Enquanto isso, na calada da noite, a tempestade lá fora continuava, como se o universo estivesse em sintonia com a turbulência emocional que se desenrolava dentro do hospital. Ele permanecia alheio ao que havia perdido, alheio ao que estava prestes a descobrir. E assim, com o peso das escolhas que fez, o Dr. Henrique Albuquerque seguiu sua rotina, imune aos gritos de socorro que ecoavam não apenas no hospital, mas também em sua própria consciência, que ainda não havia despertado. O tribunal estava tomado por um ar de expectativa palpável. As pessoas murmuravam entre si, algumas com expressões de indignação, outras com curiosidade. O advogado de defesa, Dr. Guilherme Torres, um homem de aparência austera e voz firme, levantou-se e se dirigiu ao juiz. Ele sabia que a revelação que estava prestes a fazer poderia mudar o destino de Dr. Henrique Albuquerque. Meritíssimo, começou o Dr. Torres, sua voz ecoando pela sala. Hoje trago à luz um fato que, até então, permanecia oculto. O falecido Sebastião Nunes não era um simples mendigo, mas um ex-professor de medicina que dedicou sua vida ao ensino e à prática da medicina. Ele desapareceu de sua vida acadêmica há muitos anos, e sua morte é uma tragédia não apenas para sua família, mas para toda a comunidade médica. Um murmúrio percorreu o público. Albuquerque, que até aquele momento mantinha sua postura de superioridade, sentiu o chão sob seus pés se desestabilizar. Ele se endireitou na cadeira, o coração acelerado, enquanto olhava para a plateia. Muitos dos presentes eram colegas, amigos e até antigos alunos de Sebastião. E a indignação começava a se manifestar em olhares acusadores. Como poderiam deixar um homem do calibre de Sebastião Nunes morrer à porta de um hospital?
continuou o Dr. Torres, agora com um tom mais intenso. Ele não era apenas um professor, ele era um ser humano, digno de respeito e atenção. E por sua morte, o Dr. Henrique Albuquerque deve ser responsabilizado. Albuquerque sentiu uma onda de calor subir pelo seu rosto. A imagem que sempre tivera de si mesmo, como um dos maiores cirurgiões de São Paulo, começava a desmoronar. Ele se lembrava de Sebastião apenas como um velho sem valor, um homem que não se encaixava em sua visão de sucesso. Mas agora, a realidade era dura. Sebastião era um homem que, em sua juventude, havia moldado o futuro de muitos médicos. Dr. Albuquerque, disse o juiz, interrompendo o fluxo de pensamentos do cirurgião. O senhor gostaria de se manifestar sobre essas alegações? Albuquerque hesitou. Ele queria se defender, mas não sabia como argumentar contra o que agora parecia uma avalanche de verdades. A indignação do público e a gravidade da situação começaram a pressioná-lo. E o seu orgulho, que antes era inabalável, agora estava ameaçado. Eu não sabia que ele era um professor, gaguejou, tentando encontrar palavras que pudessem desviar a atenção dos presentes. Ele era apenas um homem que não se cuidava e que parecia ter problemas de saúde. Um homem que merece respeito, Dr. Albuquerque, cortou Dr. Torres, sua voz cheia de autoridade. Um homem que poderia ter sido salvo, se não tivesse sido descartado como um simples indigente. O senhor teve a oportunidade de fazer a diferença e a ignorou. As palavras de Dr. Torres reverberaram na mente de Albuquerque e ele sentiu uma pressão crescente em seu peito. Era como se a sala estivesse se fechando ao seu redor. Ele olhou em volta e percebeu os rostos dos colegas que outrora admiravam sua habilidade cirúrgica, agora repletos de desapontamento e desprezo. Não havia mais como manter a fachada de controle. A indignação pública cresceu à medida que a mídia começou a investigar o passado de Sebastião. Jornalistas apareciam na porta do tribunal, fazendo perguntas incômodas e expondo a verdade que Albuquerque tentava desesperadamente esconder. O orgulho que antes o sustentava agora se transformava em uma preocupação constante. Sua desumanidade estava sendo exposta e a possibilidade de perder tudo o que conquistara parecia iminente. "Como você pôde deixá-lo morrer?" perguntou um repórter, se aproximando enquanto Albuquerque saía do tribunal. "Você não se sente culpado?" Albuquerque olhou para o chão, incapaz de responder. Ele se afastou, sentindo o peso da culpa e a vergonha apertando seu peito. Era uma sensação nova e ele não estava acostumado a lidar com isso. O que antes era apenas um trabalho, agora se tornava uma questão de vida e morte, de escolhas que não poderiam ser desfeitas. Durante a próxima sessão do tribunal, um colega de longa data, Dr. Ricardo, tomou a palavra. Ele era um cirurgião respeitado, conhecido por sua compaixão e habilidade de ouvir os pacientes. Ao olhar para Albuquerque, sentiu uma mistura de tristeza e raiva. "Henrique", começou o Dr. Ricardo, sua voz trêmula de emoção. "Eu nunca pensei que você poderia se tornar assim. A indiferença que demonstrou para com Sebastião não é só uma falha profissional, é uma falha humana. A medicina é sobre cuidar, sobre ouvir, sobre ser humano." As palavras de Dr. Ricardo penetraram na armadura de arrogância que Albuquerque havia construído ao longo dos anos. Ele se viu refletindo sobre suas ações, revisitando momentos em que poderia ter agido de forma diferente. O olhar desapontado de seu colega era um espelho de sua própria desapontação consigo mesmo. "Você realmente acredita que está acima de todos nós?" continuou o Dr. Ricardo com uma intensidade crescente. "O que você fez não é apenas uma falha médica, é uma traição ao que a medicina deve representar."
Albuquerque sentiu-se exposto, como se todas as suas defesas tivessem sido derrubadas. Ele tentou manter uma expressão de controle, mas a verdade era que estava à beira de um colapso emocional. As palavras de Dr. Ricardo ecoavam em sua mente, e ele começou a perceber que a fachada que havia construído era insustentável. O tribunal continuava a testemunhar a transformação do Dr. Henrique Albuquerque, mas ele ainda se recusava a ceder completamente. Eu sempre fiz o que era necessário para salvar vidas, insistiu, sua voz mais fraca do que ele esperava. Eu sou um cirurgião. Você é um cirurgião, sim, respondeu Dr. Ricardo, mas isso não te isenta de suas responsabilidades. A medicina é um chamado, não um trabalho, e você se esqueceu do que significa ser médico. O peso da indignação, a pressão das palavras e a revelação do passado de Sebastião começaram a criar fissuras na armadura de Albuquerque. Ele observou seu próprio reflexo naqueles olhos de desapontamento. A verdade era que ele precisava confrontar não apenas suas falhas profissionais, mas suas falhas como ser humano. Enquanto as sessões do tribunal prosseguiam, Albuquerque se via cada vez mais perdido em pensamentos. O que realmente significava ser médico? O que era compaixão? Ele lembrava de seu avô, que nunca conhecera, e da possibilidade de que o homem que havia desprezado poderia ter sido uma fonte de sabedoria e amor. A pressão emocional que sentia era intensa, e a confiança que sempre ostentou começava a se esvair. O desespero de saber que sua indiferença poderia ter custado a vida de um homem cuja história ele mal conhecia o atormentava. A cada dia, ele se via mais próximo de uma verdade que até então havia se recusado a aceitar. Sua arrogância o isolara. E agora a solidão era uma companheira constante. O tribunal não era apenas um lugar de julgamento, era um espelho que refletia suas escolhas, suas falhas e a necessidade urgente de mudança. A indiferença que um dia o definiu agora era um fardo que ele não podia mais carregar. A transformação que se desenhava à sua frente era dolorosa, mas necessária. E ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O tribunal estava em silêncio. Os olhares dos presentes se voltavam para o advogado de defesa de Dr. Henrique Albuquerque, que se preparava para desmerecer a figura de Sebastião Nunes. Com um semblante sério, o advogado ajustou os óculos e, em um tom firme, começou sua argumentação. Senhoras e senhores do júri, hoje estamos aqui não apenas para discutir a morte de um homem, mas sim para analisar a vida de um ex-mendigo que nos foi apresentado como um professor de medicina. Contudo, o que precisamos entender é que o passado de Sebastião não o absolve da responsabilidade que tinha sobre sua própria saúde. Ele era um homem que, por suas próprias escolhas, acabou se tornando um indigente. Nesse momento, a sala começou a murmurar. Algumas pessoas na plateia trocavam olhares, enquanto os amigos de Sebastião pareciam indignados. O advogado continuou tentando manter o controle da situação. O Dr. Albuquerque não pode ser responsabilizado pela falta de cuidados que este homem teve ao longo de sua vida. Ele escolheu viver na rua, longe de familiares e amigos. Como podemos culpar um médico por não querer atender um paciente que não se cuidou? Os testemunhos das enfermeiras e dos médicos que trabalharam ao lado de Albuquerque começaram a ecoar na mente do cirurgião. Ele se recordava claramente do dia em que Sebastião chegou ao hospital. A expressão de desespero no rosto do velho, o cheiro de descuido e abandono que o cercava. Era impossível ignorar a verdade que agora se tornava cada vez mais angustiante. Ele se lembrou de como havia ignorado o homem, como se sua vida não tivesse valor. Enquanto o advogado prosseguia, testemunhos de outros médicos começaram a ser lidos.
A enfermeira Ana, com lágrimas nos olhos, levantou-se para falar. Eu trabalhei na emergência naquele dia. Vi Sebastião entrar e lembro que ele estava com dor. O Dr. Albuquerque estava tão centrado em sua própria imagem que não percebeu o que estava acontecendo. Quando implorei para que ele o atendesse, eu recebi um olhar de desprezo. Ele disse que não era seu problema. A sala ficou em choque. O advogado de defesa, percebendo que a estratégia estava falhando, tentou interromper. Isso é apenas a opinião de uma enfermeira, sem valor legal. Mas o juiz, com um gesto firme de sua mão, pediu silêncio. Continuem, senhora Ana. Ela respirou profundamente antes de continuar. Sebastião não era apenas um indigente, ele era um ser humano, um homem que tinha uma história, uma vida. E a indiferença do Dr. Albuquerque não só contribuiu para sua morte, mas também para a dor de sua família. Ninguém merece ser tratado assim. As palavras da enfermeira ressoaram na sala como um eco, e Dr. Albuquerque, sentado à frente, começou a sentir um peso crescente no peito. Ele se perguntava se realmente era aquele homem que estava ouvindo. A defesa que ele sempre construiu ao seu redor começava a desmoronar. Na sequência, um médico que havia trabalhado com Albuquerque, o Dr. Carvalho, levantou-se para testemunhar. Dr. Albuquerque é um excelente cirurgião, mas sua falta de empatia é um problema que muitos de nós já notamos. Ele não vê os pacientes como pessoas, mas como casos a serem resolvidos. Esse é o problema. O advogado de defesa tentou novamente interromper, mas o juiz não o deixou. O testemunho é relevante. Continue, Dr. Carvalho. É exatamente isso que quero dizer, continuou o Dr. Carvalho. Em nossa profissão, não podemos esquecer que estamos lidando com vidas. Cada paciente que entra em nosso consultório traz consigo uma história, uma família, um mundo. O Dr. Albuquerque se esqueceu disso. Ele se esqueceu do que significa ser médico. Os murmúrios na sala aumentaram, e Albuquerque se sentiu como se estivesse em um pesadelo. As palavras de seus colegas eram como facadas, penetrando em sua arrogância. Ele queria gritar, queria se defender, mas sabia que, no fundo, não havia justificativa para suas ações. A verdade estava ali diante dele, exposta e crua. Naquela tarde, ao sair do tribunal, a pressão em sua mente só aumentava. Ele se sentou em um banco do parque próximo ao tribunal, observando as pessoas passarem, famílias, crianças, casais, todos vivendo suas vidas, todos merecendo cuidado, compaixão e respeito. E ele, que se via como um salvador, agora se sentia um carrasco. Em um momento de vulnerabilidade, decidiu ligar para sua mãe. O telefone tocou várias vezes antes que ela atendesse. A voz dela, ao fundo, soava distante, quase perdida. Henrique, como você está? Não sei, mãe. Ele respondeu, a voz trêmula. Estou enfrentando um julgamento e tudo o que fiz, tudo o que sou, está sendo colocado em questão. A mãe permaneceu em silêncio por um instante, como se estivesse processando suas palavras. Eu sempre soube que você tinha um lado difícil, filho, mas você é um médico, um bom médico. Por que você não tenta se lembrar do que realmente importa? Eu não sei se sou um bom médico, mãe. Eu não tratei Sebastião como uma pessoa. Eu vi um caso, não um ser humano. Isso me consome. Ela suspirou pesadamente. Henrique, você não pode carregar esse peso sozinho. Você precisa entender o que aconteceu na nossa família. Eu sempre tive vergonha de contar a você sobre Sebastião. O coração de Albuquerque disparou. Sebastião? O que você quer dizer? Ele era seu avô, ela disse, a voz embargada. Eu me afastei dele por causa de escolhas que fiz, mas a verdade é que ele era um professor respeitado, um homem que amava a medicina. Ele se perdeu e eu não consegui ajudá-lo.
A revelação o atingiu como um raio. O homem que ele havia ignorado, o homem cuja vida ele havia deixado escapar, era seu próprio avô. O choque foi tão profundo que ele se viu sem palavras. Sentiu um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, confusão. Ele era meu avô? Balbuciou, a voz cheia de incredulidade. Sim, e eu sempre tive medo de que você também se tornasse alguém que se esquece do próximo. Eu nunca quis que você fosse como ele, mas agora vejo que você precisa entender o que a vida dele representa. A conversa se arrastou, enquanto Albuquerque tentava processar a nova realidade. Ele sentia que o chão se movia sob seus pés, como se todas as certezas que tinha se dissipassem. Eu não sei como lidar com isso, mãe. Eu sei que é difícil, Henrique, mas você precisa enfrentar isso. Enfrentar a verdade sobre quem você é e o que deseja ser. Não é tarde demais, meu filho. Desconhecido, mas agora profundamente ligado ao passado, Dr. Albuquerque se sentiu em um limiar. Ele havia perdido mais do que um paciente. Havia perdido um laço familiar que nunca soube que existia. A indiferença que o definia agora parecia uma prisão, e a chave estava em suas mãos. Ele precisava escolher entre continuar vivendo nessa escuridão ou buscar a luz da compaixão. Enquanto caminhava de volta ao tribunal, a gravidade da revelação o acompanhava. Ele não era apenas um médico, mas um neto que havia falhado em reconhecer o valor da vida de seu próprio avô. Ele se perguntava se seria capaz de mudar, se ainda havia tempo para se redimir. O futuro agora era uma página em branco, esperando para ser escrita com ações de amor e cuidado, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que cruzassem seu caminho. A repercussão da verdade sobre Sebastião Nunes havia se espalhado como um incêndio em meio à floresta seca. Dr. Henrique Albuquerque, agora o centro das atenções, sentia o peso do desprezo de seus colegas e até mesmo de alguns pacientes que outrora o idolatravam. Os sussurros nos corredores do hospital se tornaram cada vez mais intensos, como se cada passo que ele dava estivesse sendo observado e julgado. O cirurgião, que sempre se considerou invulnerável, agora se via às voltas com um tsunami de emoções que não conseguia controlar. Em um dia nublado, enquanto caminhava pelos corredores frios do hospital, Henrique sentiu olhares que o atravessavam. Ali está o médico que deixou seu avô morrer, ouvia em murmúrios. Um grupo de enfermeiras trocou olhares de reprovação. Ao passar por ele, e um jovem médico que ele mal conhecia fez questão de desviar o olhar. A humilhação se instalava em seu peito, um peso que ele nunca havia sentido antes. Uma dor que não era física, mas profunda, enraizada em sua consciência. Dr. Albuquerque, o senhor está bem? Perguntou um colega, Dr. Ramos, com um tom que misturava preocupação e um deslize de sarcasmo. Ouvi dizer que o senhor não está se sentindo muito à vontade no hospital ultimamente. Estou bem, Dr. Ramos. Agradeço a preocupação, mas não é de sua conta, respondeu Henrique, tentando manter a pose, mas sua voz soava trêmula. Ele se dirigiu rapidamente à sala de cirurgia, tentando escapar daquele ambiente hostil. Mas, ao entrar na sala, a visão dos instrumentos cirúrgicos tão familiares agora parecia ameaçadora. Como poderia operar sabendo que a vida de um homem havia sido ceifada por sua própria indiferença? Naquela noite, longe do hospital, Henrique se viu em seu apartamento, cercado por registros médicos e documentos do hospital. A luz fraca da lâmpada piscava, criando sombras que dançavam nas paredes, refletindo seu estado de espírito. Ele abriu um arquivo intitulado História de Sebastião Nunes e começou a ler. Cada página era um golpe no seu coração.
Sebastião não era apenas um paciente em estado crítico. Ele havia sido um professor de medicina, um dos fundadores daquele hospital, um homem respeitado e amado. As cartas de agradecimento de alunos, as fotos de eventos e as citações sobre sua contribuição à medicina estavam ali, naquelas folhas amareladas pelo tempo. Como eu pude ser tão cego? Murmurou Henrique para si mesmo, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Eu não sou apenas um cirurgião, eu sou um assassino. A culpa o consumia, e ele se sentia sufocado por um arrependimento esmagador. Ele fechou os olhos, tentando lembrar de como era a sua relação com a família e o que o havia levado a se tornar essa pessoa egocêntrica e insensível. Os minutos se transformaram em horas enquanto ele revisava os documentos. Cada informação revelava mais sobre a vida de Sebastião, um homem que havia dedicado sua existência ao bem-estar dos outros, um homem que ele, sem saber, havia desprezado. O peso da culpa se tornava insuportável, quase físico. Ele se levantou abruptamente, decidido a não se permitir afundar na dor. Era hora de buscar respostas. Na manhã seguinte, Henrique decidiu visitar o apartamento de Sebastião, um lugar que ele nunca tinha visto antes, mas que agora se tornara um símbolo de sua própria falha. Ao chegar, o prédio era simples, mas havia um ar de dignidade em sua estrutura. Ele subiu as escadas, sentindo o coração acelerar a cada passo. O que ele esperava encontrar? O que poderia justificar sua arrogância? Ao entrar no apartamento, uma onda de nostalgia o atingiu. As paredes eram decoradas com fotos em preto e branco, retratando Sebastião em momentos felizes, com a família, em formaturas e até em eventos médicos. O ambiente exalava um cheiro suave de madeira antiga e livros. Ele caminhou lentamente, tocando os objetos com reverência. Cada item parecia contar uma história que ele não conhecia, uma vida que ele não valorizou. Henrique se sentou à mesa da cozinha e começou a revirar algumas gavetas. Encontrou várias cartas, a maioria não enviada, endereçadas a membros da família e a antigos alunos. Uma delas chamou sua atenção. Com a caligrafia cuidadosa, Sebastião falava sobre a importância da compaixão na medicina. A verdadeira medicina não é apenas sobre curar doenças, mas sobre curar almas. Cada paciente é uma história e cada história merece ser ouvida. As palavras ressoaram dentro dele como um eco distante. Ele sabia que havia falhado em ouvir, em ver os pacientes como pessoas. Levantou-se, tenso, e começou a andar pela sala, até que encontrou uma pequena estante cheia de livros. Pegou um volume, A Ética Médica, e folheou as páginas. As anotações de Sebastião estavam por toda parte, e ele leu um trecho que dizia: a medicina deve ser uma prática de amor, não de vaidade. O médico deve ser a luz na escuridão de seus pacientes. As lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto. O que eu fiz? Sussurrou, a dor se intensificando. Ele começou a entender que não se tratava apenas de seu erro com um paciente, mas de uma vida inteira de desumanização, de se colocar acima de todos, de achar que o conhecimento o tornava superior. Ele pensou em sua mãe, que sempre tinha falado sobre a importância da humildade, mas que, de certa forma, também havia contribuído para sua arrogância. Henrique passou horas naquele apartamento, imerso nas cartas, nas memórias, nas lições que nunca aprendeu. Ele percebeu que a verdadeira medicina não estava nos livros que estudou, mas nas vidas que ele poderia ter tocado. De repente, ele se sentiu perdido, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ele precisava de um propósito, de uma maneira de se redimir. Antes de ir embora, ele parou em frente a uma foto de Sebastião segurando uma criança em seus braços. O avô, que ele nunca conheceu, a figura que sempre esteve ali, mas que ele ignorou. Eu prometo que vou mudar,
disse Henrique em voz alta, como se esperando que o espírito de Sebastião o ouvisse. Vou honrar sua memória e fazer a diferença na vida de outros. Com essa determinação, Henrique deixou o apartamento com um novo sentido de direção, mas também com uma sensação de que a jornada de redenção seria longa e difícil. Ele sabia que para se tornar o médico que Sebastião sempre desejou que ele fosse, teria que enfrentar não apenas o desprezo dos outros, mas também o seu próprio orgulho e a dor que causou. O caminho à frente era incerto, mas ele estava disposto a percorrê-lo, um passo de cada vez, em busca de absolvição. No apartamento de Sebastião, um denso silêncio pairava no ar, como se as paredes guardassem segredos há muito esquecidos. Dr. Henrique Albuquerque, agora tomado por uma mistura de angústia e curiosidade, adentrou o espaço que havia sido o lar de seu avô. O ambiente era pequeno, repleto de livros e fotografias amareladas. Um cheiro de mofo e papel antigo permeava o ar, mas havia também uma sensação de acolhimento, como se o passado estivesse sussurrando suas histórias. Henrique caminhou devagar, observando cada detalhe. Os móveis antigos, cobertos por um leve véu de poeira, eram testemunhas de uma vida repleta de experiências. Ele se deteve diante de uma mesa de madeira desgastada, onde encontrou uma pilha de cartas. O coração disparou ao perceber que aquelas cartas eram endereçadas a pessoas que ele nunca conheceu, mas que de alguma forma estavam ligadas a ele. Com mãos trêmulas, começou a folhear os papéis amarelados pelo tempo. Uma carta em particular chamou sua atenção. O envelope estava selado, mas o canto já estava aberto, como se tivesse sido lido muitas vezes. Com um leve puxar, ele conseguiu deslacrá-lo e começou a ler. As palavras escritas por Sebastião eram como um bálsamo para sua alma atormentada. Querido destinatário, começava a carta, escrevo estas palavras que talvez nunca vejam a luz do dia. A medicina é uma arte, mas acima de tudo é um ato de amor. Cada paciente é uma história, uma vida que merece ser respeitada e cuidada. Aprendi isso da maneira mais difícil e espero que quem ler estas palavras não precise passar pelo mesmo. Henrique sentiu um nó na garganta. As lições que seu avô havia tentado transmitir, não apenas como médico, mas como ser humano, ressoavam profundamente dentro dele. Ele se lembrou de como sempre havia desprezado a ideia de compaixão em sua prática médica, focando apenas na precisão técnica e no prestígio que isso lhe conferia. Agora, ao ler aquelas palavras, ele percebia o quanto havia se desviado do verdadeiro propósito de sua profissão. Eu gostaria de ter conhecido você, meu neto, continuava a carta. Sinto uma tristeza imensa por não ter podido estar presente na sua vida. Mas saiba que sempre estarei torcendo por você. E que meu maior desejo é que você se torne um médico que cuida, que ama, que não esquece a humanidade que deve ser parte da prática médica. Aquelas palavras, escritas com tanto carinho, eram um chamado à ação. Henrique sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Seu avô não era apenas um homem que ele havia rejeitado, mas alguém que lutava por valores que ele mesmo havia negligenciado. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele se permitia sentir a dor e a culpa que carregava dentro de si. Depois de várias horas de reflexão, Henrique decidiu que precisava mudar. O peso da culpa o pressionava, mas agora ele também sentia a esperança de que ainda havia tempo para a redenção. Ele se lembrou de uma clínica para sem-teto que havia visitado em suas épocas de estudante, onde médicos voluntários ofereciam cuidados a quem realmente precisava. Seria um bom lugar para começar sua jornada de transformação. Na manhã seguinte, Henrique se dirigiu à clínica, o coração batendo forte. Ao entrar, foi imediatamente recebido por um ambiente caótico, mas cheio de vida. Pessoas se aglomeravam,
algumas esperando atendimento, outras apenas conversando. Ele se apresentou com um misto de apreensão e determinação. O médico responsável pela clínica, um homem de estatura média e com um olhar gentil, o cumprimentou com um sorriso. Bem-vindo, Dr. Albuquerque. É um prazer tê-lo aqui. Mas devo avisar que o trabalho não é fácil. Você está preparado para enfrentar a realidade de quem realmente precisa de ajuda? Estou ciente disso, respondeu Henrique, tentando esconder a insegurança em sua voz. Estou aqui para aprender e ajudar da melhor forma que eu puder. Os dias seguintes foram uma verdadeira prova de fogo. Henrique se viu imerso em um mundo que sempre desprezou. O olhar de desconfiança e desprezo das pessoas que atendia o atingia em cheio. Um dia, enquanto examinava um jovem que se queixava de dores, ele ouviu murmúrios entre os outros pacientes. "Olha quem apareceu, o cirurgião de elite", sussurrou uma mulher de cabelos desgrenhados. "O que ele sabe sobre a vida aqui fora?" Henrique sentiu seu coração afundar. Ele sabia que era verdade. Ele não pertencia àquele lugar e a rejeição era palpável. Mas, ao invés de se deixar abater, decidiu que precisava ganhar a confiança daquela comunidade. Ele começou a se esforçar mais, ouvindo as histórias de cada paciente, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também um pouco de dignidade e respeito. Em uma manhã particularmente difícil, enquanto organizava alguns medicamentos, um jovem médico que trabalhava na clínica entrou na sala. Seus olhos se arregalaram ao ver Henrique. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o jovem com uma mistura de incredulidade e desprezo. "Você não pertence a este lugar. Volte para o seu hospital, onde você pode se preocupar apenas com seu prestígio." Henrique, sentindo o peso daquelas palavras, respondeu com sinceridade. "Eu sei que não mereço estar aqui, mas estou tentando mudar. Eu quero aprender o que a medicina realmente significa. Você acha que pode apenas passar de arrogante a altruísta em um estalar de dedos?" O jovem médico não disfarçou o desprezo na voz. "As pessoas aqui não querem sua compaixão, elas querem respeito, e você não merece isso." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer crítica que já havia recebido. Henrique sentiu que a jornada de redenção seria muito mais difícil do que ele imaginara. Ele sabia que a transformação interna não se daria apenas por suas boas intenções, mas que teria que conquistar a confiança e o respeito das pessoas que havia menosprezado. Nos dias que se seguiram, Henrique se dedicou totalmente a entender a vida dos pacientes. Ele conversou com eles, ouviu suas histórias e a cada relato sentia sua própria resistência e arrogância derreterem. Uma conexão começou a se formar e aos poucos ele foi percebendo que a medicina ia além das técnicas cirúrgicas. Era, acima de tudo, uma prática que exigia empatia e amor. Enquanto o sol se punha, Henrique olhou pela janela da clínica e fez uma promessa silenciosa a Sebastião. Ele não sabia como, mas estava determinado a honrar a memória de seu avô e a se tornar o médico que sempre deveria ter sido. A jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas ele estava pronto para enfrentá-los. O amor pela medicina que ele havia esquecido estava começando a renascer dentro dele. A sala do tribunal estava repleta. Advogados, jornalistas e curiosos se aglomeravam, ansiosos para ouvir o que o Dr. Henrique Albuquerque tinha a dizer. Após meses de humilhação e autoconhecimento, ele finalmente se preparava para enfrentar as consequências de suas ações. O peso do passado o acompanhava como uma sombra, mas, ao invés de se esquivar, ele decidiu encará-lo de frente. Vestindo um terno que antes lhe parecia uma armadura, agora parecia apenas uma vestimenta comum, ele subiu ao banco das testemunhas. A expressão de Albuquerque estava longe da arrogância que costumava exibir. Era um semblante de vulnerabilidade e determinação. O juiz, um homem de semblante sério,
Olhou nos olhos do médico, como se quisesse ver até o fundo de sua alma. Dr. Albuquerque, você está aqui para se defender das acusações de negligência médica que resultaram na morte do Sr. Sebastião Nunes. O que você tem a dizer em sua defesa? O juiz perguntou, sua voz firme ecoando pela sala. Henrique respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Meritíssimo, começou ele, sua voz trêmula, mas decidida. Não há defesa que possa justificar o que aconteceu. Eu fui arrogante, insensível e, acima de tudo, ignorante. Ao invés de ver um ser humano, eu vi apenas um número, uma estatística. Isso, eu sei agora, é imperdoável. O murmúrio na sala aumentou. Aqueles que conheciam a fama de Albuquerque se entreolharam, surpresos com a sinceridade. Ele continuou, agora com mais confiança. O Sr. Nunes não era apenas um mendigo, ele era meu avô, e eu o deixei morrer por causa da minha própria ignorância e egoísmo. As palavras caíram como uma bomba, causando um silêncio ensurdecedor. Eu não sabia quem ele era quando o vi pela primeira vez. Eu não sabia que ele tinha sido um professor de medicina que dedicou sua vida a salvar vidas. Eu não sabia que, ao rejeitá-lo, eu estava rejeitando uma parte de mim mesmo, e por isso eu estou aqui hoje para aceitar minha punição. Os olhos do juiz se estreitaram. Você está ciente de que isso pode afetar sua carreira para sempre? Dr. Albuquerque? O juiz perguntou, sua voz grave ecoando na sala. Sim, meritíssimo. Estou ciente, mas não me importo. O que importa agora é honrar a memória do meu avô e garantir que isso não aconteça com mais ninguém. A sinceridade de suas palavras ressoou em cada canto do tribunal. Após a confissão, a defesa de Albuquerque e a acusação apresentaram seus argumentos. O advogado de acusação, um homem de meia idade com um olhar penetrante, não perdeu tempo. Dr. Albuquerque, você entende que sua negligência causou não apenas a morte de um paciente, mas a dor de uma família inteira? Como você pode justificar isso? Albuquerque sentiu o peso das palavras. Não posso, não há justificativa. Apenas lamento, e estou disposto a fazer o que for preciso para restaurar a confiança que perdi e fazer reparações. A audiência seguiu seu curso, mas o clima havia mudado. A empatia começava a substituir a indignação. O tribunal deliberou e, após horas de discussão, o juiz fez o anúncio. Dr. Albuquerque, o tribunal decide reintegrá-lo à prática médica, mas com condições rigorosas. Você deverá trabalhar em um hospital público por 5 anos, onde será monitorado de perto. Esperamos que você use esse tempo para refletir sobre suas ações e aprender a importância da compaixão na medicina. Albuquerque sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Obrigado, meritíssimo. Eu prometo não decepcioná-los novamente. A sinceridade em sua voz era palpável, um compromisso que ele estava determinado a cumprir. 5 anos se passaram. O Dr. Henrique Albuquerque havia se transformado em um homem diferente. O hospital público onde trabalhava era uma realidade bem distinta do que estava acostumado. Ele se deparou com pacientes humildes, muitos deles invisíveis para a sociedade. Cada olhar, cada história, cada vida que cruzava seu caminho era um lembrete constante do que ele havia perdido e do que ainda poderia recuperar. Em um dia particularmente agitado, ele se encontrou diante de um jovem paciente em estado crítico, uma criança com pneumonia severa. O coração dele disparou ao perceber a gravidade da situação. As lembranças de suas antigas falhas vieram à tona, mas ele se recusou a ceder ao medo. Ele havia aprendido que compaixão não era apenas um conceito, mas um ato de coragem. Com a equipe médica ao seu lado, ele trabalhou incansavelmente. As horas se arrastaram, mas finalmente, após um procedimento delicado, a criança começou a mostrar sinais de melhora. Ao olhar nos olhos da mãe aflita, ele viu o que significava ser médico. Ela vai ficar bem,
garantiu ele com a voz suave, mas firme. Fizemos tudo o que podíamos. A mãe, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Obrigada, doutor. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Henrique sorriu, um sorriso genuíno, não mais carregado de arrogância, mas de empatia. Ele entendeu naquele momento que cada vida que ele salvava era uma nova oportunidade de redenção, uma maneira de honrar a memória de seu avô. Ele tirou do bolso o relógio de bolso que havia pertencido a Sebastião, um símbolo de tudo que ele havia aprendido. Com um toque suave, ele murmurou: prometo honrar sua memória, vovô. Prometo nunca esquecer a importância da compaixão. A cena final se desenrolou diante de seus olhos. O hospital estava agitado, mas para ele, tudo havia se tornado claro. Ele não estava mais lutando por si mesmo, mas por aqueles que não tinham voz. E ao salvar a vida daquela criança, ele não apenas se redimia, mas também finalmente encontrava seu verdadeiro propósito na medicina. A jornada de Henrique Albuquerque estava longe de terminar, mas ele agora caminhava em direção a um futuro de esperança, compaixão e justiça. O legado de seu avô o guiava, e ele estava determinado a garantir que todas as vidas que cruzassem seu caminho fossem tratadas com a dignidade que mereciam.